Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos que estão nos recebendo aí em seus ambientes, seus espaços, sua casa, sua família. Sejam todos bem-vindos para esse momento em que nos encontramos em torno da Palavra de Deus para compartilhar com vocês as mensagens bíblicas das histórias que estamos olhando nesse período aqui na nossa comunidade São Mateus de Cachoeirinha. Histórias bíblicas sempre traz para nós a ideia de podermos inspirar também as nossas próprias histórias, né? Como estamos construindo a nossa história à luz da história que conhecemos. Também deixaremos as nossas histórias, deixaremos os nossos legados para as pessoas que olham para nós e que podem eventualmente se inspirar também em nossas ações. Assim, inspirados pela Palavra de Deus, inspirados pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós seguimos no nosso caminho de fé. E hoje nós encontramos uma nova história do Novo Testamento, que é a sequência que estamos fazendo agora. Podemos encontrar Jesus aí no seu primeiro milagre, né? Aqui nós temos então Jesus manifestando a sua glória nas bodas de Caná. E aí a gente tem uma oportunidade de refletir sobre essa história. Alguns detalhes que são importantes nessa primeira história de convívio social de Jesus com as pessoas. Primeiro detalhe é que era um casamento, né? uma celebração de família, e os convidados então eram provavelmente familiares, parentes de alguma forma. Então provavelmente era algum parente de Maria ou de José que estava no casamento, que estava em casamento, né? E Jesus foi convidado com a família dele, né? Pai e a mãe estavam lá, provavelmente Maria e José. Maria certamente, né, estava lá. Então Jesus também foi convidado, diz o texto. Olha, aí já temos um detalhe bem importante, né? Uma celebração de casamento e Jesus também foi convidado. A primeira reflexão que a gente pode fazer a partir dessa constatação, desse pequeno detalhe, né, de uma frase dentro do texto lá, é da importância de termos Jesus como convidado no casamento, em nosso casamento, em nossa família, em nossos momentos de celebração. Quanto, né, nós dispensamos de energia, de organização, né, para fazermos os nossos rituais familiares, né, de aniversários, seja aniversário de nascimento, seja casamento, né? Seja lembrança de algum, por exemplo, bodas, né? Que nós também fazemos celebrações familiares, batismo, né? Então, o quanto que Jesus é convidado para esses eventos também. Talvez aqui nós temos uma primeira pauta já para reflexão em nossas organizações, né, familiares, de termos Jesus como convidado. E ter Jesus como convidado significa ter toda a pregação de Jesus, todos os conceitos, né, de Jesus, a presença de Jesus traz essa lembrança de tudo aquilo que Jesus ensinou e pregou, e nós podemos pensar assim, quanto de tudo aquilo que Jesus ensinou e pregou estão dentro das nossas relações familiares, o quanto nós envolvemos, o quanto nós incluímos Jesus para dentro, né, dessa nossa história de família, né, desses nossos eventos, dessas nossas celebrações. Quanto que a gente faz questão de ter a presença de Jesus ali. Pode ser através da presença, né, de um momento de oração, pode ser um momento de uma mensagem, o pastor vai lá e faz marca alguma presença, né, de espiritualidade. Tudo isso é importante, né, no ritual ali. Mas eu vou um pouco além disso, né? Eu gosto de pensar sobre a extensão dessa celebração ou o que trouxe a essa celebração, como que caminhos fizemos até aqui no dia da celebração e que caminhos queremos fazer daqui para frente a partir dessa celebração. E ter Jesus como convidado desse movimento, para esses movimentos e não apenas para o dia da festa, mas para todo o movimento que marca a nossa vida e a nossa relação familiar e todas as relações familiares que nós podemos celebrar juntos. Jesus é o convidado das nossas relações familiares. Jesus é o convidado no nosso casamento,
do nosso aniversário, do nosso batizado, dos nossos filhos, enfim, temos Jesus como um convidado especial e permanente, poderá fazer grande diferença, a gente vai ver no decorrer dessa história. Então Jesus estava lá, foi convidado. O que aconteceu nessa história é que num determinado momento da celebração houve um problema que aparentemente podia ser até vergonhoso para o casal e para a família. Falta material de celebração, falta vinho. Isso era algo praticamente inconcebível e vergonhoso, porque esse era um elemento que tinha que ter previsão de que todas as pessoas que estivessem ali fossem bem servidas e não fosse faltar nada. Mas no contexto em que Jesus está inserido, falta vinho. Uma bebida básica e fundamental da celebração naquele ritual, daquele tempo, daquela cultura. Na cultura judaica isso era muito importante e fundamental, não podia faltar. Mas faltou. E esse constitui-se um problema, constitui-se um desafio, constitui-se uma crise, né, nessa celebração. Então, assim também, na nossa vida, muitas vezes, dentro do casamento e das nossas relações familiares, surgem verdadeiras crises, verdadeiros problemas que trazem preocupações, medos, ansiedades e às vezes promove até desentendimentos, brigas, enfrentamentos, né? Os problemas agitam as pessoas, tiram as pessoas muitas vezes do seu eixo, irritam as pessoas porque foi culpa de quem, como, e quem que não viu, e quem que não providenciou, e você ficou de ver isso e não viu, e daí isso gera muitas vezes assim altos desgastes relacionais, né? E aí como que a gente vai tratar dessas situações se a gente está somente com as nossas forças, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, né? Não temos Deus presente nas nossas relações para nos inspirar, ou para nos trazer ideias, ou para nos abençoar, a fim de que possamos encontrar uma saída para os problemas e para as dificuldades. Então, ter Jesus presente nesse momento torna-se fundamental, porque Jesus, a gente vai ver que ele traz soluções, né? Ele foi convidado para esse momento também, quando houve essa crise. A mãe de Jesus logo percebeu, né, que havia um problema social, e ela, conhecedora do poder do seu filho, ela vai e apresenta para Jesus esse problema. Compartilha com Deus o problema dela. E de Deus, que é Jesus Cristo ali presente, vem uma resposta depois, tá? Então, é importante a gente ter a presença de Deus em nossas relações familiares para podermos conversar com Deus sobre aquilo que nos desestabiliza, sobre aquilo que constitui dificuldade, problema, medo, aflição e crise. Podemos repartir com Deus isso, podemos falar com Deus, temos a certeza que Deus está presente e podemos trazer para Deus todas as nossas ansiedades e medos e buscar em Deus as forças e a orientação para resolvermos os problemas, né? Então, Jesus estava presente, ele fazia parte daquilo. Ele não era alguém que ia ser acionado à distância, né? Não era aquele que nunca faz parte, mas agora, na hora do problema, é chamado. Não, ele já estava dentro. É importante ter essa noção também de nós não termos Jesus como um socorrista, né? Não temos Deus como um socorrista que a gente aciona só quando tem problema, mas a gente ter ele como um permanente convidado do nosso dia a dia. E quando surgirem os problemas no nosso dia a dia, nós podemos logo falar com ele, né? E não temos que procurá-lo onde está, como é que está, e chamá-lo, e convocá-lo, e invocá-lo, e a gente não ter certeza do que está fazendo. Mas quando a gente faz de Jesus um companheiro na vida da gente, a gente pode falar com ele a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer crise de dificuldade. E foi isso que Maria fez. Ela imediatamente foi lá e falou com ele, né? Levando para ele a preocupação, a ansiedade das pessoas. Antes de começar um tumulto lá por causa da falta de vinho, Maria vai lá silenciosamente e conversa com Jesus. Vamos analisar essa conversa de Maria com Jesus agora. Quando Maria chega para Jesus e diz para ele, faltou vinho, ela comunica a ele. E provavelmente ela já fala com ele sobre isso, né? Vamos tomar providência. Você pode fazer, você tem condições. E aí, tipo, uma mãe falando para o seu filho, dando, tipo, uma ordem, né? Pedindo ou
talvez exigindo seria uma palavra muito forte, né? Mas Maria vai enfática para Jesus lá. Tanto a gente percebe isso pela resposta de Jesus, que Jesus disse: mulher, não chegou a minha hora. Ele nem chama de mãe, né? Porque ali, naquele momento, a relação de família dela com Jesus não era esse momento, né? Agora era a relação de Deus com Maria. E quando a gente se relaciona com Deus, a gente não vem para dar ordens. Olha, chegou a hora, eu quero agora, faça isso, realize aquilo. Com Deus a gente pede, com Deus a gente precisa ter a noção do devido respeito. E talvez tenha sido isso que Jesus quis chamar a atenção quando ele chama ela de mulher. Mulher ainda não. Espera, não é tu que vai dizer qual é a hora que eu tenho que fazer. Tu pode trazer sua ansiedade, pode trazer o seu medo, pode trazer as suas crises, os seus problemas, mas precisa ter noção de que o tempo está no meu comando, o tempo é de Deus. Deus é que sabe a hora certa de fazer aquilo que precisa ser feito. E Deus não faz apenas para aliviar a nossa aflição, mas para manifestar o seu poder. E às vezes a hora de Deus é outra, diferente da nossa hora. Então é importante esse detalhe também nessa conversa de Jesus com Maria, né? Quando nós formos apresentar para Deus, nós temos que levar em forma de pedido e não de exigência. De Deus nós não exigimos nada. Em Deus nós não mandamos, com Deus nós conversamos, nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos. Isso é muito diferente de ordenar. Que às vezes quando a gente precisa de alguma coisa, a gente quer ordenar a Deus que faça isso agora, desse jeito, naquele momento, daquela cor, né, no mesmo tom. E Deus tem uma outra forma, um outro tempo, né? O pensamento de Deus é diferente do nosso pensamento. Então, quando vamos lidar com essas coisas diante de Deus, é preciso termos essa noção também desse respeito que precisamos ter com Deus. Então, a Maria teve que esperar. E quando chegou a hora, Jesus chamou o pessoal da festa e deu uma orientação para eles ali. Isso também tem um detalhe importante aí para a gente refletir. Jesus dá uma orientação para eles: pegam as jarras que tem aí, os potes, né, os baldes e tudo mais que vocês têm aí, e enchem tudo de água. A princípio, se você vai pensar, estava faltando vinho e ele manda encher de água, não é isso que nós estamos precisando. Tá? Mas a Maria já tinha dito também para os funcionários lá do casamento: façam tudo o que ele disser para vocês. Aí Maria tem uma outra postura já, de obediência e de reconhecimento da presença. Façam o que ele manda. Então, às vezes, para ter uma solução de um problema, Deus aponta um outro caminho diferente daquilo que a gente tinha pensado. No pensamento, talvez, de quem estava olhando, ele devia mandar encher aquele jarro: tragam os jarros que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma transformação, vou encher esse aqui de vinho já. Pum! E acabou, né? Mas não, tinha um processo. Para a bênção se concretizar, tinha um processo. Primeiro façam a parte de vocês e façam como eu estou mandando. Encham os jarros de água. E aí o pessoal vai lá e faz, obedece, porque tinha essa orientação da Maria: façam tudo como ele manda. Se você quer ver os milagres de Deus e as bênçãos de Deus na sua vida, essa é a postura. Façam o que Deus está mandando. Sigam, peçam para Deus que Deus lhes dê orientação e sigam as orientações de Deus. E o milagre vai vir depois, no tempo certo, na hora certa. Não tivessem feito o que Jesus tinha ordenado e tivessem questionado logo: não é do meu jeito, não quero, não tem, vai demorar muito, coisa assim, não teriam visto o milagre. Mas foram lá e encheram tudo de água. E aí Jesus vai lá, então, e abençoa, né? E manda tirar um pouquinho daquela água, que era o que eles tinham enchido, né? Tira um pouco e leva pro provador da festa lá. Tinha um que controlava, né, as bebidas e tudo lá, o provador, né? Leva lá para ele. Mas leva água pro provador, né? Porque não tinha, ninguém olhava. Já tem vinho aqui, era para tirar aquilo que tinha na jarra. E a jarra tinha sido enchida de água. Então, às vezes, a aparência, né, nos engana. A gente enxerga, olha e não vê a bênção completa. Pensa que ainda não está pronto, e já está pronto. Porque Deus já fez aquilo que tinha que ser feito. E nós ainda não enxergamos pela nossa descrença, às vezes, né? Mas os funcionários acreditaram, pegaram e levaram para o provador. E o provador fica surpreso: qualidade excepcional.
melhor do que o outro vinho. Inclusive questiona com o noivo. Normalmente todo mundo serve o vinho bom primeiro, e quando todo mundo já está meio tomado, aí serve qualquer coisa, todo mundo toma, não reclama. Você fez o contrário. Aí tem um outro indicativo importante para a gente refletir. Que quando as coisas vêm da mão da gente, das nossas forças, da nossa inteligência e criatividade, tem uma tonalidade. Quando vem de Deus, tem outra. O que vem de Deus é melhor sempre. Foi colocado então na mão de Deus o problema, Maria fez isso, e Deus providenciou algo como resposta para essa crise, e a resposta era melhor do que o que tinha antes. O vinho é melhor. Quando vem de Deus, a bênção de Deus sempre é melhor do que a nossa própria providência. Daquilo que nós fazemos sozinhos, quando vem de Deus, é mais abençoado, tem mais qualidade. Então veja que interessante, tem várias coisas dentro dessa história. E foi o primeiro milagre de Jesus, né? Então, importante para a gente poder pensar também na nossa vida, o quanto é necessário, talvez importante e urgente, que nós tenhamos Jesus como um permanente convidado para todas as nossas convivências, vivências e todos os nossos momentos da vida cristã. Porque a presença de Jesus traz bênçãos, traz melhores qualidades das coisas que temos, desde que nós tenhamos uma postura correta de obediência e de respeito à presença dele em nossa vida. Então, que Deus abençoe você e sua família e que Jesus seja um permanente convidado aí das tuas relações também. Pedimos a bênção do Senhor Jesus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, até o próximo encontro. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.